começar. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre citação indireta. Aqui nós temos o meu TCC. Como é que podemos começar? Nós usamos um parágrafo de um determinado artigo. E vamos supor que queremos fazer uma citação indireta no final da frase. Vamos fazer assim. Abre parêntese, primeiro autor, et al. Et al. Significa mais de 3 autores. Et al., que é entre outros autores. Et al. Em itálico, ponto e vírgula, e data de publicação do artigo, fecha parênteses. É basicamente as normas que podemos fazer a citação indireta de um determinado artigo no final da frase. Lembrando que a frase eu escrevi com minhas palavras. Podemos ver que este autor, ele está... Vamos procurar este autor, vamos procurar o artigo deste autor que eu utilizei. Qual artigo é este? Meu TCC é um pouquinho grande. Pronto. Aqui está o artigo que eu usei, daquele autor, da citação indireta. Vamos aqui. Eu tive que abrir este artigo no Science Hub, que eu tenho um vídeo falando sobre ele, como é que abre artigos pagos neste site, porque este artigo era pago. Então, eu botei o DOI neste site aqui e abri o artigo. Aqui podemos ver ele, este autor, e mais de 3 autores, caracterizando uma citação indireta com mais de 3 autores. Então, repetindo, para deixar bem claro, aqui eu usei o parágrafo do artigo, escrevi com minhas palavras e fiz, assim, uma citação indireta. Coloquei o autor do artigo, coloquei et al., porque é mais de 3 autores, et al. Em itálico, coloquei ponto e vírgula e coloquei a data de publicação do artigo. Abre parênteses, fecha parênteses. Lembrando que esta é uma citação indireta no final da frase. Como é que podemos fazer uma citação indireta no começo da frase? Então, geralmente, nós podemos colocar palavras para introduzir a frase, como, por exemplo, para Estevão, ou então de acordo com Estevão, ou conforme Estevão. Colocamos o autor do artigo, no caso aqui foi o primeiro autor, abre parêntese, 2016, que é o ano de publicação do artigo, fecha parênteses. Podemos destacar que, tanto aqui como aqui, essas duas citações são escritas minúsculo. Voltando, aqui é uma citação indireta no começo da frase. Então, colocamos, por exemplo, aqui, para Estevão, e iniciamos o parágrafo, escrevendo com as minhas palavras, no caso, com as palavras de vocês. Aqui iniciamos, colocamos o parágrafo e ponto, para fechar o pensamento, para fechar o parágrafo. Aqui nós temos outra citação indireta com 2 autores. Como é que podemos fazer? Isso aqui serve tanto para 2 como para 3 autores. Nós podemos colocar a frase escrita com as nossas palavras, abre parêntese, coloca o primeiro autor, ponto e vírgula, segundo autor. Se tivesse um terceiro autor, colocaria ponto e vírgula depois de Silva, terceiro autor. Vírgula, a data de publicação do artigo. Fecha parênteses e ponto. Acabamos a nossa frase.